Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos à nossa última aula de História do terceiro bimestre. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é meu sinal e comigo aqui a Áquila e hoje nós teremos a Giovana também. Olá, meninas! E para começar, vamos ler a nossa habilidade, entender, como que nós vamos trabalhar a Guerra Fria dentro ali da nossa habilidade. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Habilidade do currículo paulista: identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. Compreender os aspectos políticos e econômicos construídos a partir da Guerra Fria. Dialogar sobre a bipolarização do mundo e analisá-la. Retomar os conceitos de capitalismo e comunismo, analisar a corrida espacial a partir do contexto da bipolarização ideológica da Guerra Fria. Então, nós já lemos aqui o objetivo, os objetivos desta aula e também a forma como vamos trabalhar o currículo. Então, assim, antes de falar da Guerra Fria, que foram aí 46 anos de Guerra Fria, 46 anos de tensões políticas, no mundo todo, vamos para os antecedentes, certo? Porque vocês sabem que na história é tudo causa e consequência, Nós temos sempre um momento histórico que antecede a um evento. Então, a gente sempre precisa saber o que acontece antes. Então, a gente vai pensar assim, olha só, o que veio antes da Guerra Fria? Vocês se lembram? O que veio antes da Guerra Fria? A Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos assim, numa linha cronológica, Primeira Guerra Mundial, que é aquela que tem o Tratado de Versalhes, inclusive a Alemanha, ela sai como uma grande culpada, da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, nós temos a Alemanha nazista, que é uma revanche da Alemanha, contra o mundo, e a Alemanha, ela vai sair também perdedora, por quê? Nós teremos, no final da Segunda Guerra Mundial, que é em 1945, duas superpotências que estão emergindo neste cenário. Olha só, Estados Unidos e União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, eles estavam do mesmo lado. Eles estavam do mesmo lado. E eles saem da Segunda Guerra Mundial como duas superpotências. E aí, nós começamos em 1947 a Guerra Fria. Então, assim, não há um consenso sobre exatamente qual foi o momento que iniciou a Guerra Fria, mas nós temos algumas datas, assim, alguns pontos de partida que tensionaram a relação entre Estados Unidos e União Soviética. Antes da gente falar sobre esses pontos, é importante lembrar que essas duas potências que vão emergir agora no cenário mundial como duas potências, elas têm posicionamentos ideológicos muito diferentes. A União Soviética, ela está mais alinhada naquela lógica socialista. Estados Unidos, alinhados à lógica capitalista. Certo? Então, imaginem vocês, duas superpotências emergindo aí da Segunda Guerra Mundial, só que essas duas superpotências têm pensamentos ideológicos, um segmento, uma lógica, a forma de pensar a economia, a sociedade, super diferente, Eles são antagônicos, Eles são diferentes. Então, nós começamos agora um conflito que entre essas duas potências vai gerar uma tensão mundial. De fato, não houve um enfrentamento entre os dois, Nós não tivemos aí um embate entre Estados Unidos e União Soviética. Eles não chegaram aí às vias de fato, Eles não travaram uma guerra, como foram as anteriores, lá na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. Eles não travaram uma guerra corpo a corpo. Foi mais uma guerra ideológica. E ainda assim, além de ser uma guerra ideológica, eles ainda participavam de guerras e conflitos em outras regiões. Porque, olha só, a partir do momento que essas duas superpotências elas vão emergir aí após a Segunda Guerra Mundial, os outros países, eles precisam escolher. Não é que eles fossem assim, obrigados, Eles não eram obrigados, mas eles tinham que escolher um lado.
né, um aliado para que o defendesse, um aliado para que o protegesse em momentos ruins, assim, principalmente em relação à economia. Então, os países ficavam sempre de um lado ou de outro, né? Geralmente, os países do leste europeu ficavam do lado da União Soviética e outros países da Europa ficavam do lado dos Estados Unidos. Por que eles escolhiam um lado, os países da Europa? Porque a gente precisa entender que após a Segunda Guerra Mundial, esses países, eles são devastados. Então, eles estão devastados. A Segunda Guerra Mundial, ela causa muitos mortos, né? Nós teremos muitos mortos, e ela causa também um problema na economia de alguns países europeus. Então, leste europeu, a maior parte dos países fica do lado da União Soviética, seguindo aí essa lógica socialista. O outro lado da Europa, ela vai seguir a tendência norte-americana, ela vai se aliar com os norte-americanos. Só que essa tensão, ela não vai ficar só entre europeus e norte-americanos. Na realidade, todo mundo acaba participando, porque aí nós teremos conflitos na Ásia, a América Latina também vai ter uma série de conflitos que estão ali interligados com o que acontece nos Estados Unidos, porque nós já estamos vivendo um mundo mais conectado, né? Nós já estamos num cenário conectado, onde uma ação que acontece em um país vai gerar reações econômicas, políticas e sociais em diversos outros países. Eu vou colocar para vocês na tela uma imagem e vou colocar algumas datas que vão assim mostrar para vocês o pontapé, né? Como que começou a Segunda Guerra, aliás, como começou a Guerra Fria. Então, vou passar algumas datas e a gente vai comentando. Então, vou deixar essa imagem na tela, dá uma olhadinha. Então, assim, ó, vamos pensar como que começa a Guerra Fria, né? Como que isso tudo começa. E aí, eu vou deixar aqui amarelo. Eu vou colocar aqui uma data. 1945. Mais uma data aqui para vocês, mais um ano aqui, 1947 e 1949. 49. Ficou meio feinho o meu 4, mas deu para entender, né? Então, vamos lá. O que acontece em 1945? Estados Unidos vai lançar a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Inclusive, é um dos últimos momentos aí da Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, os Estados Unidos... Opa! Ele lança, então, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, lá no Japão. E nós temos, neste momento do mundo, os Estados Unidos se posicionando aí como uma grande potência bélica. Porque, olha só, os Estados Unidos está mandando um recado para o mundo. Nós temos a bomba atômica. E os Estados Unidos ele está provando para a outra superpotência, que é a União Soviética, que eles também, olha, nós temos o poderio bélico. Então, a gente tem aqui, ó, o finalzinho, né, da Segunda Guerra Mundial, e nós já temos o começo das tensões que vão gerar essa Guerra Fria que dura 46 anos. Voltando na tela para vocês, dá uma olhadinha. E aí acontece que em 1947 nós temos mais uma reação dos Estados Unidos. O que vai acontecer aqui? A doutrina Truman. O que é a doutrina Truman? A doutrina Truman é um conjunto de medidas políticas e econômicas que são assumidas aí a partir de 47, né, pelo presidente Truman, onde existe uma violenta reação contra a expansão comunista. Então, assim, os Estados Unidos já começa aí uma série de propagandas de medidas políticas e econômicas contra a expansão do socialismo no mundo. Certo? E aí a gente já começa, olha só, os Estados Unidos já lançou a bomba atômica lá em 45, né? A gente tem o final da Segunda Guerra Mundial. Em 47, a doutrina Truman, ela vai acirrar essa disputa, né? Esse enfrentamento entre
capitalismo e socialismo, quando essa doutrina ela começa a articular todos os setores norte-americanos e todos os seus aliados, os países aliados aos Estados Unidos, contra o expansionismo socialista. Então, eles colocam assim um discurso bem violento contra a ameaça comunista. Né? O interessante dessa guerra ideológica, que é a Guerra Fria, é que eles utilizaram muito do cinema, né? O cinema, as Olimpíadas, tudo foi utilizado para propagar esse ideal de superioridade das superpotências. Então, Estados Unidos ele prega, né, que eles são como se eles fossem os mocinhos e a União Soviética fossem os vilões, né, os vilões. E aí vocês vão ter, por exemplo, um filme que é Moscou contra 007, que mostra bem isso. E aí tem também o Rocky 4, né, que o Rocky está lutando, ele é americano, ele luta lá contra um soviético, e aí mostra ele como um grande protagonista. Então, vários filmes desse momento vão retratar Estados Unidos como uma potência, um protagonista que está lutando contra a ameaça comunista, né? Até desenhos nós temos neste momento que está incutindo ali na sociedade o ideal de um mundo que precisa lutar contra essa ameaça comunista. Por outro lado, a União Soviética também está fazendo o mesmo, tá? A União Soviética ela também utiliza das mídias, do cinema, das Olimpíadas para mostrar o seu poderio para o mundo e para mostrar para o seu país, ali para os seus países aliados também, que eles são os mocinhos, né? Que nós, socialistas, precisamos defender o mundo contra os norte-americanos. Voltando na tela, eu vou colocar mais uma data, dá uma olhadinha lá. E aí, gente, até agora, Estados Unidos aqui, né? 2 casas à frente. Então, em 1949, a União Soviética ela vai criar a primeira bomba atômica. A primeira bomba atômica. E aí as coisas começam a ficar mais acirradas, né? A União Soviética, ela mostra para os Estados Unidos que ela também tem bala na agulha. Vocês lançaram lá em 45 a bomba atômica, mas agora aqui em 49, nós também podemos fazer isso. Então, vocês imaginam, por que essa guerra ela foi fria, né? Porque ela foi uma guerra mental, ela foi uma guerra articulada politicamente, socialmente, economicamente. Porque, olha só, existia, gente, uma ameaça se chamava assim, destruição mútua assegurada, né? Se as duas superpotências se enfrentassem no âmbito das armas, com certeza as duas morreriam, assim, as duas seriam destruídas. Então, a destruição era assegurada. Né? Eles sabiam que seriam destruídos caso eles se enfrentassem belicamente, né? Então, não houve um enfrentamento bélico, eles não se enfrentaram no campo das armas, mas no campo ideológico, no campo da política, da economia, articulando quem seriam os seus aliados. Então, esse é um contexto geral da Guerra Fria. E aí, eu vou deixar para vocês, olha só, uma questão, né? Vou até deixar essa imagem, dá uma olhadinha na tela. Essa atividade está no currículo em ação do aluno, caderno do aluno, página 7. Aí eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão, né? As cores das bandeiras, elas representam quais países? E a imagem denota algum tipo de conflito ou ameaça? Se sim, justifique. Vou deixar 1 minuto.
Voltamos. Olha só, vou deixar essa questão então para que na sala de aula vocês conversem com os alunos, mas eu vou voltar, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui rapidamente. Dá uma olhadinha na tela. Então, olha só, as cores das bandeiras representam quais países, né? E aí a gente aqui pode responder assim rapidamente, que aqui nós temos os Estados Unidos representados e aqui a União Soviética, né? A imagem denota algum tipo de ameaça, né? Opa, olha que ameaça, gente. Lembra que eu falei para vocês deste termo que é a destruição mútua assegurada? Então, ambos tinham, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, possuíam a fórmula da bomba atômica, né? E se eles apertassem aqui, se os dois apertassem o botão vermelho da bomba atômica, nós teríamos aqui um game over no planeta. Por isso que nós temos essa questão aí de ser uma luta travada politicamente, né, ideologicamente. Eles utilizaram o cinema, as Olimpíadas. Nas Olimpíadas eles queriam sempre mostrar ali quem estava na frente, à frente lá no placar de medalhas de ouro, era aqueles países, né, era o melhor. Então, Estados Unidos e União Soviética sempre queriam estar à frente. E aí vocês podem conversar um pouco mais com os alunos na sala de aula acerca desta pergunta, está bem? Eu vou passar um pouquinho à frente, dá uma olhadinha nesse texto. Esse texto ele está sintetizando, na verdade, tudo que eu falei ele está neste texto. Nós estamos utilizando o caderno do aluno na página 8 e aqui ele vai explicar para nós um pouco sobre... Deixa eu só marcar aqui algumas questões. Olha só, ela está dizendo aqui que a guerra... Cadê? A Segunda Grande Guerra foi sucedida pela Guerra Fria. Então, primeiro nós temos a Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi um período de tensões e conflitos indiretos. Por quê, né? Nono ano, indiretos. Vocês se lembram que se os dois apertassem lá o botão, nós teríamos um game over aí no planeta entre dois blocos, União Soviética e Estados Unidos, com projetos políticos antagônicos. O que significa? Eles eram muito diferentes, né? Então, nós teremos um mundo bipolarizado. O que significa? De um lado, nós temos os Estados Unidos, o capitalismo representado pelos Estados Unidos, e do outro lado, nós temos a União Soviética com o socialismo. E as duas superpotências, o que elas queriam? Exercer influência e disputar aliados, certo? Aí, nesse contexto, nós temos o presidente Truman, né, que ele vem com a doutrina Truman, com a qual os Estados Unidos assumem a luta contra os avanços socialistas e lança o Plano Marshall, com o objetivo de financiar a recuperação do pós-guerra. Eu vou um pouquinho mais à frente e vou mostrar aqui para vocês, olha só, quando eu falo que a Guerra Fria ela foi travada também no âmbito econômico e político, é disso que eu estou falando. Então, assim, nós temos aqui bloco capitalista e bloco socialista, certo? E a todo momento eles estão tentando mostrar que um é melhor que o outro, né? Eles tentam provar o tempo todo quem é o mais poderoso, o mais influente. Bloco capitalista, Estados Unidos, certo? Bloco socialista, nós temos aqui a União Soviética. Combinado? Então, vamos pensar aqui a Guerra Fria do ponto de vista econômico-político. Olha lá. Estados Unidos, ele lança um plano de auxílio econômico, que é o Plano Marshall. Esse Plano Marshall, ele visava ajuda financeira para os países, o Plano Marshall, ajuda financeira, para os países da Europa que saíram com grandes dificuldades financeiras da Segunda Guerra Mundial. Então, para ter esses aliados mais próximos, o Plano Marshall é isso, é uma ajuda financeira para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei reais aqui, mas não é reais não, é dólar. Vou até apagar. Peraí, pronto. Vamos então para o próximo. Peraí, vou pegar um marca-texto. E aí, em resposta ao Plano Marshall, que era uma ajuda financeira aos países da Europa que foram devastados na Segunda Guerra Mundial, o bloco socialista vai criar a Comecon.
A Comecon é a mesma coisa, é uma ajuda financeira para os países do leste europeu que saíram em dificuldades econômicas devido aí à Segunda Guerra Mundial. E aí, nós vamos pensar então agora do ponto de vista bélico, certo? Os Estados Unidos vai lançar aqui a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma ajuda militar para os países aliados, né, para que eles pudessem se proteger. Então, os Estados Unidos ele protege os seus países aliados, tanto os da Europa quanto de outros países também. E aí, o que acontece? O Bloco Socialista vai criar o Pacto de Varsóvia, que tem aí a mesma função, que é uma forma militar de proteger os países aliados. Vamos pensar aqui principais diferenças entre os sistemas, está bem? E essas diferenças entre os sistemas, a gente precisaria de mais aulas para falar sobre isso, mas resumindo, quais são as principais diferenças? Estados Unidos, lógica capitalista, então a gente tem aqui o capitalismo. O que o capitalismo prega? Propriedade privada, livre mercado e liberdades individuais. Então, Estados Unidos, ele vai pregar o capitalismo, liberdades individuais, livre comércio. No capitalismo, não existe tanto a intervenção do Estado na economia. A economia ela é mais livre, né? Enfim, embora gere aí as desigualdades sociais que nós já conhecemos, mas aí seria um tema muito... a gente precisaria de uma aula para aprofundar esse tema. Aqui nós estamos dando mesmo um panorama geral e a intenção aqui é diferenciar capitalismo e socialismo, está bem? Vamos lá, socialismo e comunismo. Então, resumo. Neste sistema, que é a lógica que está sendo defendida aqui pela União Soviética, nós temos a intervenção do Estado na economia e igualitarismo social. E aí eu sei que existe sempre uma questão quando falamos de capitalismo e socialismo. Alguns vão dizer que são a favor de um bloco, outros de outro. Mas assim, o importante aqui é a gente entender que, dentro deste contexto da Guerra Fria, está bem? Nós tivemos um mundo bipolarizado, né? Significa que o mundo se dividiu em dois mesmo, ideologicamente falando, é claro. De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos defendendo a lógica capitalista, que é uma lógica que está mais voltada para a propriedade privada, né? Liberdades individuais, e tínhamos o outro bloco que defendia o socialismo, né? Que prega aí a maior intervenção do Estado e igualitarismo social. Certo? Esse é o contexto. Para falar mais sobre capitalismo e socialismo, teríamos que ter uma aula bem específica, mas aqui a ideia é esta, é diferenciar qual dos dois, né, qual bloco estava defendendo qual lógica, certo? E aí, eu vou passar um pouquinho à frente, a gente ainda tem 2 minutinhos. No material, eu vou colocar na tela, dá uma olhadinha. Olha lá, no material nós temos dividido aqui a Organização do Atlântico Norte, o objetivo proteção e ajuda militar, está bem? O Plano Marshall, o material ele está todo completo no repositório, tem os textos que falam um por um do Pacto de Varsóvia, da Comecon. Temos questões também, né, em termos gerais, quais eram os objetivos do Plano Marshall e da Comecon. Fica como atividade sugerida aí para os alunos. Eu vou pedir para voltar aqui. Então, assim, o material fica todo disponível lá no repositório, tanto a aula quanto o material também. E aí eu gostaria de colocar aqui para vocês algumas imagens acerca da Guerra Fria. Eu vou colocar algumas imagens, a Guerra Fria na Europa. Então, vocês estão vendo aí o Muro de Berlim em frente ao Portão de Brandemburgo, em 1961. Nós sabemos que a queda do Muro de Berlim, ele marca aí o fim da Guerra Fria, né? E nós temos a nova ordem mundial, mas isso também é um assunto para uma outra aula. Olha aqui, nós temos, né, a nova ordem mundial. É lógico que nós sabemos que Estados Unidos ele vai ganhar nessa disputa, né? Nós temos hoje os Estados Unidos como uma superpotência. Guerra Fria na Ásia. Vocês se lembram que eu comentei que essa Guerra Fria ela não fica só
nos Estados Unidos, mas ela vai para o mundo inteiro. Então a gente tem aí consequências em outros países, como por exemplo aqui na Ásia, camponeses suspeitos de serem vietcongues detidos pelos Estados Unidos no Vietnã em 1966. Aí temos mais imagens da Guerra Fria aqui. Guerra Fria no Oriente Médio, aqui a declaração de independência do Estado de Israel em 1948. E aqui, por último, a Guerra Fria em Cuba, né? Quais são os desdobramentos da Guerra Fria em Cuba. O material está todo completo, espero que vocês tenham gostado desta aula. Lembrando que no final da aula vocês avaliem aquilo que vocês gostaram, que vocês não gostaram, avaliem também, para que a gente possa sempre fazer uma aula melhor. Obrigada, nono ano, e até o quarto bimestre. Tchau, tchau!